Salve, salve galerinha! Sejam então bem-vindos para mais um vídeo do canal Área dos Games e hoje então vamos continuar mais uma vez falando sobre Boku no Hero Academia. No último vídeo a gente basicamente viu ali a derrota do Dabi, então agora vamos mudar de núcleo e ver como que irá prosseguir a luta contra o All for One, que foi necessário um esquadrão gigantesco de pessoas e que até agora, por sinal, essa luta ainda não acabou. Mas antes de realmente começar o vídeo, eu peço para todos vocês deixarem um like, se inscreverem no canal, ativarem o sininho das notificações para receberem todos os vídeos e espero imensamente que gostem. Então, bora para o vídeo. Bom, a gente basicamente reconhece de que o All for One tem talvez um único grande ponto fraco. O Hawks começa então a explicar de que a máscara do All for One funciona como um aparelho respiratório. De acordo com os registros roubados pelo Stain, mesmo na hora da fuga da Tartarus, ele continuou carregando seu dispositivo, ao ponto de que ele provavelmente deve estar em um estado em que se tornaria incapaz de se mover sem ele. Então, até mesmo o próprio All for One claramente deva estar ciente disso. Só que no fim das contas, a melhor ideia para ele seria então atacar com o maior número de heróis possíveis, mas esse daí seria um grande problema, por conta de que ele poderia roubar ali as individualidades dos seus oponentes e eles também não podem se dar ao risco de perderem ainda mais do seu poderio. Então é por isso que então em conjunto irão atuar o herói número 1 e o herói número 2 para atingir essa máscara do All for One e quebrá-la. E no fim das contas, o All for One até tentando ali conversar com o Endeavor para mexer ali psicologicamente com ele sobre o Dabi ter sido derrotado pelo Todoroki, mas no fim das contas o Hawks tentando que o Endeavor não dê bola para isso. O próprio Endeavor já manda ali uma cortina de chamas gigantescas na direção do All for One, que consegue bloquear sem muitos problemas, só que dela passam ali as penas do Hawks, que tentam então ali em chamas acertar o All for One, mas ainda assim é completamente inútil. O próprio All for One reconhece de que o Hawks é o ex-homem mais rápido de todos, porque como nem mesmo a Recover Girl conseguiu curá-las por completo, no fim das contas o Hawks teve que compensar ali as suas asas com penas artificiais para recuperar a sua velocidade. E o próprio Hawks reconhece de que tanto ele quanto o All for One então estariam tanto quanto acabados quando ele até ali recua de perto do All for One para que o Endeavor venha com um socaço na direção dele imbuído em chamas. No fim das contas, eles não podem deixar que o All for One use as ondas de choque que destruíram o caminho para dispersar os heróis que estão aí também. Então eles terão que pressioná-lo com ataques de curta distância, mas sem deixar que ele os toque. E é basicamente aí que no fim das contas o Endeavor manda um Vanish Fist na direção do All for One, que ainda assim consegue bloquear esse punho dele. O próprio All for One reconhece de que o calor do Endeavor está ali superando essa barreira que ele cria e nesse ponto ele não vai conseguir devolver nem mesmo com a reversão de dano. E até mesmo o próprio Hawks elimina qualquer chance de contra-atacar que ele não tem. Mas o próprio Endeavor também reconhece de que o ritmo de Hawks e Endeavor está um pouco fora de sincronia. No fim das contas, ele mesmo ali se questionando se realmente o Hawks ainda deveria estar deixando ali tudo nas mãos do Endeavor por conta dele estar deixando algumas coisas a desejar. No fim das contas, os dois vão continuar lutando, tentando ali causar um pouco dano ao menos, por conta de que a regeneração do All for One já não está mais dando conta, enquanto ele continua ali o Endeavor mandando um mar de chamas imenso na direção do All for One, que até ali ele vê de que todos estão lutando para cumprir o seu papel nesta guerra. Até mesmo os mais inexperientes estão dando tudo de si agora contra os inimigos que estão à sua frente, como por exemplo boa parte dos alunos da UA, na verdade todos os alunos da UA estão lutando. Então, no fim das contas, o próprio All for One se questiona de por que a cabeça do
Endeavor continuar em outro lugar. No fim das contas, a obra-prima dele deu um fim ao produto defeituoso, que foi ali o Todoroki ganhando do Dabi. E ele tentando mexer ali psicologicamente com o Endeavor para que ele fique feliz com isso. Só que o próprio Hawk sabe muito bem de que não é para o Endeavor responder. Ele se lembra ali do que houve com o All Might na luta em Caminho, todo abalo psicológico que o All For One fez no All Might, como por exemplo a revelação de que o Shigaraki é neto da Nana Shimura, que é a mestra do All Might. Então, no fim das contas, eles têm que então dar um jeito em não ouvir nada que o filho da mãe do All For One venha falar. Mas o All For One continua, mesmo que conversando consigo mesmo, ninguém venha responder ele. Ele estava também extremamente interessado na busca distorcida e incessante por o poder do Endeavor. E no fim das contas, pessoas como ele não resistem à tentação de semear um solo fértil. Mas no fim das contas, ele mesmo se questiona de que se o Endeavor realmente não encontrou o corpo do Toya. Porque basicamente isso deixa bem claro para o Endeavor de que foi o All For One quem pegou o corpo do Toya, que não está morto. A gente sabe muito bem que é o Dabi. E até ali o próprio Hawks fica tanto quanto surpreso com essa relação, onde ele nem mesmo esperava de que o All For One ainda guardava uma carta na manga dessas. E o Hawks até ele sabe que as pessoas que decidem viver para pagar pelos seus erros não conseguem cortar os laços por completos como o próprio Hawks fez. O Endeavor, no fim das contas, é alguém realmente que não seria nem um pouco capaz de enfrentar e muito menos vencer o Dabi. E no fim das contas isso se torna algo completamente ruim, por conta de que o Endeavor começa ali a cair nas provocações do All For One e avança ali na direção dele ensandecido, quando o próprio Hawks pede para que ele fique calmo e venha ali a lidar com o All For One da forma mais cabeça fria possível. Só que no fim das contas acaba sendo completamente inútil quando o Endeavor avança em altíssima velocidade com o All For One, que transforma ali o seu braço em uma outra coisa que eu não faço a mínima ideia, e corta então assim o braço direito do herói número 1 como se não fosse nada. Depois disso, no fim das contas, a gente vê de que o próprio Endeavor cai no chão, onde o próprio Hawks tentaria de alguma coisa resolver ali essa situação, só que o All For One vai também obviamente tentar eliminar o Hawks, vendo de que no fim das contas ele é apenas um substituto da Lady Nagants. O Hawks reconhece de que não vai conseguir mandar essas penas para segurar o Endeavor, e ele mesmo percebe de que então ainda assim talvez o Endeavor possa usar ali o seu Prominence Burn ou qualquer outro tipo de técnica, mas no fim das contas ele estaria ali em sérios apuros se não fosse a inesperada e extremamente grandiosa chegada do Tokoyami e da Jiro. A Jiro, que basicamente ali com os fones de ouvir os plugs dela, ela manda uma parede de som extremamente gigantesca na direção do All For One para tentar salvar o Hawks, extremamente surpreso, onde a Jiro voando ali nas costas do Tokoyami, mesmo ali o Hawks pedindo para que eles saiam daí por conta de que eles não iriam ali conseguir lidar com esse nível de dificuldade que é o All For One. Ele mesmo sabe de que nesse ritmo eles irão morrer. E eles sabem muito bem de que não estão no nível do Endeavor. Mas se for para alguém sincronizar-se com os movimentos do Hawks, quem consegue fazer isso é o Tokoyami. E até ali, o All For One fazendo uma grande referência a várias histórias de quadrinhos de super-heróis, onde geralmente nos quadrinhos os coadjuvantes eram apenas mortos para enaltecer o rei dos demônios. Mas a Jiro, seja ela
tem uma carta na manga absurdamente grande para parar o All For One, ou seja, extremamente insana, ela simplesmente manda ele guardar esse papo furado para depois dela ter vencido o All For One. E no fim das contas ela fala isso bem na cara dele, enquanto a gente vê de que lá no chão o Endeavor extremamente desesperado de dor, vendo ainda mais de que a preocupação com o Shoto está bem e também o Toya, os dois para ele são as coisas mais importantes, mas no fim das contas ele mesmo ali reconhece de que não era para estar perdendo seu tempo aí. Ele sabe que tudo que ele fez foi errado, mas não vai mudar mais nada no passado, então ele tem que aceitar e seguir em frente, onde ele mesmo sabe de que não devia se enfurecer com o All For One, ele que causou tudo isso, essa batalha contra o Dabi, todas essas feridas. Enquanto a gente volta ali vendo então a chegada dos dois alunos da UA para ajudar o Hawks, que ainda assim um pouco surpreso, mas ele então começa a analisar a situação do Endeavor, vendo de que o All For One errou por muito pouco o pulmão do Endeavor, e ele reconhece isso por conta das penas deles terem captado isso pela respiração do Endeavor. E no fim das contas ele reconhece que o herói número 1 ainda pode se mover, então ele irá continuar os seus golpes. Ele até tenta ali de alguma forma convencer o Tokoyami a não estar aí, mas o próprio Tokoyami sabe de que essa ideia de não deveriam estar aqui não vai funcionar. Ele foi mandado para essa área justamente como um suporte aéreo extra. Então no fim das contas ele de fato reconhece o que o Endeavor diz, de que no fim das contas eles iriam morrer, mas mesmo assim ele reconhece como sendo alguém extremamente patético. Então ele pede para que o Tokoyami salve uma outra vez, chamando ele de herói, onde o próprio Tokoyami responde ali tranquilamente com um claro, quando no fim das contas o próprio All For One vê de que perder tempo aí não é uma opção, porque no fim das contas, mesmo que seja improvável, ele não pode deixar nada acontecer com o Shigaraki. O golpe então que o Endeavor levou não foi algo fatal, então enquanto ele estiver vivo ele ainda poderá se levantar, ou seja, o objetivo atual deles, dos heróis, é ganhar tempo até o seu retorno. Então ele vai tentar ali acabar com todos os heróis, e do jeito mais fácil de abalar as estruturas seria atacando os mais fracos. Ele avança ali mandando as espécies de criaturas um tanto quanto estranhas na direção da Jiro, só que simplesmente o Tokoyami desce em altíssima velocidade e ela acaba indo para cima enquanto o Tokoyami vai para baixo e ela desvia na última dos golpes. E o próprio Hawks avança então na direção do All For One, conseguindo acertar ali a máscara dele, dizendo ali de que não vai deixar que o All For One os mate. Ele até fala para que o Tokoyami faça o que ele achar melhor, que ele irá o acompanhar. Onde a Jill, um tanto quanto desesperada por conta de que ela não imaginava que a luta seria tão tensa assim. Mesmo que o alvo deles ali seja apenas a máscara do All For One, se eles destruírem isso com o som da Jill, eles iriam vencer. Ainda assim, a pressão é algo extremamente grande. Mesmo com a determinação de sobra que ela está, ela nem viu aquele ataque chegando. Até mesmo o medo dela veio atrasado, então ela entende o que o Midori e o Aoyama passaram ao enfrentarem de cara o próprio All For One. Mas no fim das contas, até ali o próprio All For One tentando mexer psicologicamente com a Jiro, se questionando se ela está tremendo de medo, e se no fim das contas ela realmente veio para ir com a mentalidade de um estudante, enquanto continua atacando eles, só que eles ali desviam dos golpes com a salvamento do Hawks. Ele basicamente vem ali para levar o golpe por eles, onde até ali no fim das contas o All For One reconhecendo que os coadjuvantes sonharam alto até demais, e até ali o Hawks pulou para proteger os dois alunos, onde ele mesmo vê de que já não tem mais penas o suficientes para fazer o que quiser, e o próprio All For One reconhece de que ele já não passa de um qualquer, e onde ele até ali se questiona, ele falando
ensinando, na verdade, para a Jiro de que só porque eles nasceram com poderes fortes, eles não vão ter a chance nenhuma contra o Rei dos Demônios. E é nesse exato momento que, mesmo com o Hawks sendo tentado proteger a Jiro e o Tokoyami, a Jiro ainda levou um golpe extremamente pesado dele. A gente vê de que ela acabou perdendo a sua orelha esquerda, mas mesmo assim, mesmo esse papo de medo de serem fortes e fracos e pessoas especiais, ela não liga nem um pouco para isso. Nada disso para ela importa, porque no fim das contas o All For One fez com que os seus amigos chorassem. E ela então manda, no fim das contas, uma pressão sonora, uma barreira sonora extremamente gigantesca na direção do All For One, que até vê de que motivação, falas ou habilidade, tudo isso é sobre eles esbanjarem fraqueza. E ele reconhece de que ainda falta muito para eles chegarem a alcançar o poder absoluto do All For One, só que o mesmo acaba tendo que morder a sua própria língua. Com essa individualidade da Jiro, essa onda sonora que ela manda na direção do All For One, de alguma forma ela consegue fazer com que os vestígios, de certa forma, as consciências das individualidades que o All For One roubou, começam então a se rebelar contra ele. Nem mesmo a New Order conseguiu fazer isso, que era a individualidade da Star and Stripe. Então ele está tentando entender como que conseguiram ser ali acertado, como que ele está sendo atacado apenas pela fraqueza de alguém que ele considera um inseto. E no fim das contas o Hawks avançando na direção do All For One de golpe em golpe, 1, 2, 3, sempre no mesmo lugar para aumentar a rachadura. E é basicamente de grão em grão que a galinha enche o papo, e é de golpe em golpe que, com a sua aceleração da onda sonora, lâmina dos ventos cortantes sendo impulsionada ali com a espada de penas pelas ondas sonoras da Jiro, o Hawks consegue fazer em pedaços, no fim das contas, a máscara do All For One. O Hawks, então, depois de conseguir ali cortar a máscara do All For One em pedacinhos, dá então a chance para que o Tokoyami, com seu Black Ankh Ragnarok, crie um punho de escuridão imenso e parta então na direção do All For One, mandando um socaço em cheio nele. Ele sai voando para longe depois desse golpe do Tokoyami, onde eles mesmos veem o próprio Hawks achando de que talvez no fim das contas o All For One pensasse de que eles apenas quisessem ganhar tempo. Mas no fim das contas é algo que o próprio Hawks reconhece, de que até mesmo insetos conseguem ser bem irritantes ali para o All For One, que tenta ali recolher os cacos da sua máscara, onde no fim das contas ele mesmo reconhece de que precisava ter desviado daquele golpe, mas no fim das contas a sua percepção estava atrasada. Mesmo após perder quase todas as suas funções sensoriais, a percepção dele costumava ser mais elevada do que a média. E no fim das contas aconteceu algo com a individualidade de vibrações ou com a de raios vermelhos. E no fim das contas ele mesmo então começa a entender de que de alguma forma o som ali que a Jiro mandou por si só ele não seria capaz de trazer tal interferência. Mas quem sabe ali talvez um possível despertar, ali um redespertar no caso, um baita de um upgrade de poder da Jiro, conseguindo então reverberar o seu som nas outras individualidades do All For One, que então passariam a se rebelar contra ele. E no fim das contas ele então percebe de que isso nunca havia acontecido antes. Então essa seria a desvantagem dele ser uma cópia que não se compara ao original. E ele reconhece de que a própria autoridade dele nesse momento é baixa. Então no fim das contas a gente então vê de que o Hawks avança em alta velocidade contra o All For One, vendo que até agora ele apenas só tentou pegá-lo de surpresa e não causou nenhum ferimento letal. Mas agora, se ele acertá-lo em cheio, ele vai morrer. Mas a gente vê de que simplesmente na base da carnificina pura, sendo ali que a autoridade do All For One não funciona mais tão fácil assim contra as individualidades que ele havia roubado,
Então ele basicamente vai retomar o controle delas na base da força pura. E é basicamente aí que no fim das contas a gente vê o Hulk sendo extremamente surpreendido, onde no fim o próprio All For One reconhece de que todos eles apenas são dignos de pena. O Hulk tem o corpo dele completamente perfurado por várias lâminas que o All For One consegue criar com a sua individualidade, onde ele aos poucos começa ali a recolher de caco por caco da sua máscara e remontar ela, onde o Hulk ao menos conseguiu proteger tanto o Tokoyami quanto a Dira, onde no fim das contas a gente mesmo reconhece de que foi essa então a teimosia que corroeu por inteiro o All For One, a mesma teimosia ali de que fez ele voltar de quase do mundo dos mortos. Ele perdeu um braço, mas ainda assim não significa que ele vai desistir tão fácil. A gente vê que o herói número 1 avança em altíssima velocidade, conseguindo impedir que o Hulk fosse morto e salvando os outros dois alunos da UA, vindo na base da força bruta na direção do All For One. Quando ele começa ali a ter meio que uma espécie de embate entre o eu dele do passado e o eu dele do presente. O eu dele do passado, ali na época que ele era um estudante da UA, reconhecendo que ele ficou ainda mais fraco, onde ele perdeu o seu posto, a sua redenção, seus arrependimentos, a sua responsabilidade. No fim das contas, tudo isso apenas traz à tona a sua fraqueza inata, e ele mesmo sente até dó de olhar para o que ele viria a se tornar, onde reconhece de que ele no fim das contas apenas testa os limites da humilhação e nunca será um super-humano, onde até faz com que ele tente se lembrar da sua origem, onde ele vê de que um pai acabou morrendo ali para tentar proteger a sua filha de um bandido, mas no fim das contas ele apenas acabou se juntando ao cemitério junto dela. E foi quando ele estava ali indo provavelmente para a escola, ele viu o que aconteceu e trouxe então à tona essa grande vontade ali dele de querer ser um super-herói, mas ao mesmo tempo toda a inveja e a aversão que ele sentiu ao se deparar com um verdadeiro super-humano de verdade, o complexo de inferioridade que levou ele a dar a si mesmo um nome de esforço, que seria ali a tradução de Endeavor. O coração asqueroso dele que se apoia em pequenas ostentações, tudo isso no fim das contas, essas pequenas falhas e defeitos ainda assim fizeram ele seguir à frente. E é algo que eles mesmos reconhecem, de que ele nunca será como All Might, nem mesmo como Deku. E até ali ele sabe de que ele está sempre lutando apenas contra a sua própria fraqueza, e por isso que ele não pode tentar ser quem ele não é. E a gente basicamente vê ali de que o Endeavor do presente se levantando de todo esse plano branco, como se fosse a mente dele, agarra a sua visão do passado pelo pescoço e simplesmente vem para queimar completamente ele, onde no fim das contas ele continua preso a esse seu inimigo chamado fraqueza, porque no fim das contas foi ele que sempre o manteve vivo até hoje. E o Endeavor basicamente reconhece no fim das contas de que ele errou e muito, e não é como se ele pudesse ali ser perdoado, como se tudo que ele fez pudesse ser ali esquecido. Não, ele vai ter com certeza a sua devida punição, ele já está tendo no fim das contas, onde, por exemplo, a própria existência do Dabi, os traumas ali da família Todoroki como um todo, e algo que ele não pode esquecer e sabe muito bem que não terá ali uma vida normal, mas isso não significa que ele não pode seguir em frente. Ele vai continuar levando esses erros, essas fraquezas, esses traumas, esses problemas em diante para tirar todos esses problemas do caminho de gente inocente. E ele vai carregar tudo isso e queimar tudo isso até a sua morte, para onde quer que ele vá no fim das contas, seja céu, seja inferno, ou se existir de fato um outro mundo. E a gente vê no fim das contas de que o Endeavor, que tinha tido o seu braço direito decepado no fim das contas pelo All For One no caso, o Endeavor basicamente cria um punho ensandecido de chamas e avança ali na direção do All For One para mandar um socaço em cheio. E ele reconhece de que ele é teimoso, e é por isso mesmo que ele nunca vai olhar para si mesmo e reconhecer ali, pensar que ele fez um bom trabalho. E ele reconhece muito bem de que acabar com essa luta aí com o All For One
é o seu dever. As chamas dele ali vão continuar queimando, levando todos os seus pecados até o seu túmulo. Ele vai ali levar tudo isso nas costas e vai reconhecer o que fez de errado. E a única coisa que ele pode fazer é seguir em frente. A gente vê de que então o próprio All For One reconhece de que os heróis feridos são mesmo os mais assustadores. Uma página insana do Endeavor com um punho deles direito em chamas, avançando ali na direção furiosaço contra o All For One, onde até ali o próprio Hawks reconhece que o Endeavor ele é muito lento e por isso começa a usar suas penas para impulsioná-lo e simplesmente dar a chance para ele mandar um Vanishing Jet Burr bem na cabeça do All For One, mandando ele em cheio pro chão, onde todos os heróis que estão lá vendo de que no fim das contas eles têm que fugir daí o mais rápido possível, onde até ali o próprio Hawks reclamando se não era para o Endeavor ter usado, por exemplo, o Prominence Burr, por conta dele ali não estar mais, o All For One não estar mais no seu auge, mas o Prominence Burr não é um golpe que ele pode usar muitas vezes, não, ele precisa ter a certeza que irá acertar o seu oponente em cheio, sem nenhum obstáculo. O próprio Hawks então vê de que no fim das contas o Endeavor esfriou a sua cabeça, mas não. A fúria dele ainda é a mesma de sempre e é isso que o mantém vivo, essa força de vontade, essa fúria inteira é o que mantém ele ainda de pé e é por isso que ele avança ali, voando numa velocidade ensandecida mais uma vez na direção do All For One, quando todos os heróis ali sendo liderados pelo Kamui Woods reconhecem de que eles ali têm de fugir nesse exato momento. Mesmo que alguns outros heróis tentem até contra-argumentar de que é essa a chance deles de atacar, mas não. Eles têm que fugir daí para liberar o caminho para o Endeavor, que insano arremessa ali um socaço na direção do All For One, começa a arrastar ele pro chão, voando ele louco pra caralho no fim das contas, o Endeavor insano, e até ali o próprio All For One vê de que todos aqueles que ele consideravam ser insetos destruíram a sua máscara e agora o seu corpo não o obedece mais, mas basta ele encostar no Endeavor e roubar a sua individualidade, que é checkmate pra ele. Só que a lá estilo Superman, o Endeavor simplesmente lança pelos seus olhos raios lasers de fogo bem na mão do All For One, nas mãos que, segundo o próprio Endeavor, destroem o futuro dos outros. Onde até ali o próprio All For One tenta contra-argumentar de que as dele também fazem isso, mas ele realmente reconhece isso. Os erros dele transformaram Toya no W, ele roubou o futuro de muitas pessoas. O passado não pode ser apagado. Ódio, ressentimento, punição, tudo isso se estenderá até o seu futuro. Um futuro na qual deve ser percorrido pelos jovens e as possibilidades são infinitas. E é por isso que ele precisa vencer, é para que os seus erros, os erros dos adultos, não se tornem um obstáculo nesse caminho. E ele vai continuar aceitando o seu castigo e vai vencer ali o All For One para poder cuidar do Dabi. E ele vai continuar direcionando então esse ódio a si mesmo. O Endeavor em altíssima velocidade leva ali o All For One para o céu e simplesmente explode ele em chamas, fazendo o All For One basicamente virar churrasquinho no fim das contas. Ele mesmo vê de que no fim das contas isso mostra de que o All For One virando basicamente carvão, foi completamente carbonizado, não tem mais regeneração. E mesmo se ele escondesse alguma arma secreta no seu corpo, não tem mais como ele ser tão resistente como o Shigaraki, onde ele basicamente já está morto. Mas é isso que o Endeavor infelizmente pensava. O All For One basicamente tem ali
o roteiro debaixo dos braços, ele sequestrou o Kohei Horikoshi, tá forçando ele a escrever a história ao seu bel prazer e ao seu favor, porque o All for One ainda não morreu. O próprio Hawks tenta alertar ele, mas é tarde demais. Cara a cara com o Endeavor, o All for One reconhece de que no fim das contas ele sabe muito bem que não iria dar as caras sem planejar um último truque. O corpo agora do All for One é completamente descartável e já deu o que tinha que dar. E é por isso que ele quer tentar uma coisinha. E é basicamente aí que a gente vê a imagem da Eri, daquela mesma bala que o pessoal da 8 Preceitos da Morte, junto ali o Overhaul, o Kai Shizaki conseguiram fazer utilizando a individualidade de rebobinar da Eri. E no fim das contas ele mesmo reconhece de que os vilões feridos também são ainda mais assustadores do que os heróis. E não pense de que só os heróis arriscam seu próprio corpo. E é usando então essa bala de rebombinar feita da individualidade da Eri que o All for One voltaria à época do seu auge. E sim, o caos vai comer solto nos próximos vídeos de Boku no Hero que eu vou trazer, mas, como eu mesmo disse, isso é infelizmente para o próximo vídeo. Eu já vou me despedindo então de vocês, mas antes de realmente terminar esse vídeo que foi realmente insano, eu espero imensamente que vocês tenham gostado, então que deixem um like, que se inscrevam no canal e ativem o sininho das notificações para receberem todos os vídeos. Espero muito que tenham gostado. Vejo vocês no próximo vídeo. Falou, valeus e fui!